Se algum time mereceu vencer o clássico, foi o Atlético. E Milito provou mais uma vez que tem sim muito repertório. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingo, Dia dos Pais, dia 11 de agosto de 2024. Então deixo aqui um grande abraço para todos os pais, não só os atleticanos, mas especialmente os atleticanos, claro. Um grande abraço para o meu pai, que entende a correria do dia a dia, né? Hoje eu estou embarcando para a Argentina. Na verdade, nesse momento que você está vendo esse vídeo, provavelmente já estou a caminho ou já até em território argentino para o jogo do Galo na terça-feira pela Libertadores. Aliás, um pouco de bastidores para vocês. Eu estou gravando este vídeo, o Cabeça Fria do Clássico, às 2h48 da manhã, para ser exato. Geralmente eu gravo no dia seguinte e hoje pela correria, porque na manhã deste domingo eu já estou embarcando para Buenos Aires, era a única opção gravar na madruga, né? Que bom que o jogo ajudou para eu poder esfriar a cabeça rápido, né? Se a gente tivesse perdido ou tivesse sido um jogo com muita polêmica, talvez eu precisasse de um tempo maior para colocar as ideias no lugar e analisar o jogo, mas nesse caso foi tranquilo, um empate por 0-0, que o Atlético para mim foi merecedor da vitória. O 0-0 não é nenhum absurdo também, mas se algum time venceu, se algum time mereceu vencer, perdão, certamente foi o Galo, beleza? Vamos avaliar o jogo. Antes, vou só fazer um pedido, na verdade alguns pedidos para vocês. Deixa o like nesse vídeo porque ajuda demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é rapidinho e também ajuda muito, ajuda mandando para os amigos, compartilhando esse conteúdo. Peço também que se inscrevam no canal de cortes, porque a gente está postando uma série de cortes muito legais por lá. A gente tem as lives fixas aqui do canal toda segunda e toda sexta e várias histórias, bastidores, opiniões que acontecem nas lives vão parar no canal de cortes. O link está aqui na descrição desse vídeo ou você pode procurar aí também no YouTube Cortes do Frossar, que você vai achar o canal e se inscreva lá, dá essa moral. A gente bateu 1.000 inscritos ontem, o canal nasceu esses dias e é um início muito legal também do conteúdo no canal de cortes, beleza? Lembrem-se, quem quer apoiar ainda mais o meu trabalho, tem a opção de se tornar sócio desse canal, é só clicar em Seja Membro embaixo do título e tem 3 opções aí, 3 categorias para você apoiar ainda mais o trabalho aqui do canal do Frossar, fechado? Até pela questão da madrugada, geralmente eu coloco ali os recados dos nossos parceiros mais pro meio do vídeo, mas para não correr o risco de esquecer, eu já vou falar de uma vez aqui dos nossos parceiraços da KTO e da Confiax. Primeiro a KTO, se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, consulte o regulamento para entender como funciona direitinho essa questão do bônus e vale lembrar que é apenas para maiores de 18 anos, combinado? O recado da Confiax é o seguinte, você que está aí pensando de repente na opção de fazer um consórcio, que é uma ótima opção para você que quer aí realizar o sonho da casa própria, do seu carro ou de um caminhão, por exemplo, de um veículo pesado, a Confiax está com a campanha Acelera Consórcio, que funciona da seguinte forma: apenas neste mês de agosto, caso você feche o seu consórcio com a Confiax, você vai pagar apenas 50% da mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, até ser contemplado no seu consórcio, você paga só a metade da mensalidade, consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia. Você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax, o QR Code está na sua tela, beleza? Vamos lá então falar desse jogo, pessoal, porque o Atlético teve números muito melhores que os do adversário. É claro que números nem sempre traduzem o que foi o jogo, mas nesse caso traduzem sim. O Atlético entrou em campo com uma escalação que surpreendeu muita gente e eu estava em live na hora que saiu a escalação. E já de cara falei que entendi a ideia do Milito com os 3 volantes, né? Vamos repassar o time do Galo que entrou em campo. O Everson era o goleiro, Saravia o defensor pela direita, Batalha por dentro e Batalha e Fux realmente brigam por essa posição e com muita naturalidade. O Batalha, antes até de sair a escalação, eu já havia falado também em live, cara, não me surpreenderia nem um pouco pela experiência que tem, é um jogador que na bola aérea acho que tem um pouco mais de facilidade do que o Fux. Entre outros aspectos ali do jogo, o Fux é um pouco mais talentoso com a bola no pé, tem mais qualidade para sair jogando, mas o Batalha para um jogo desse, até pela liderança que ele tem, que ele exerce, né, nos companheiros, eu acho que fez sentido totalmente a volta dele ao time.
O Alonso é o zagueiro titular absoluto ali pelo lado esquerdo da defesa atleticana. E aí, 3 volantes, e o Bernard perdeu essa posição, né? Jogaram Otávio, Alan Franco e Fausto Vera, né? Ou em ordem de trás para frente, pensando em posicionamento, Otávio, Vera e Franco. O Franco com bola era um jogador que descolava, que associava aos atacantes, que dava opção para jogar, que realmente estava ali mais perto da área adversária. Os alas são os alas titulares realmente, a Arana de um lado e Scarpa do outro, e o jogo ofensivo do Atlético passou muito por esses 2 jogadores, e eu vou explicar por quê. Na frente, Paulinho e Cadu, e quando eu bati o olho na escalação Paulinho e Cadu, eu falei, cara, não concordei muito no primeiro momento, né? Mas eu sempre analiso a escalação com muita calma, porque eu entendo que o treinador tem muito mais elemento de trabalho e de observação diária do que nós, jornalistas e torcedores, para decidir quem que vai para cada jogo e por quê. Mas eu pensei, pô, se não funcionar, se o Atlético perder gols, ou se o Atlético ficar chuveirando a bola na área durante o jogo e não tiver um cara para cumprimentar ali, o Atlético de repente perder o jogo, ou o Cadu fizer uma partida ruim, o Milito certamente vai ser muito cobrado na coletiva por essa escolha, porque é bem verdade que ele não tinha o Vargas à disposição, com dores no joelho foi cortado, e o Hulk, né, tá lesionado, mas tinha o Daverson, né, já regularizado, inclusive entrou no segundo tempo. Então eu, no primeiro momento, antes do jogo, pensei, cara, para mim é jogo pro Daverson, até pela experiência, um cara que vai encher o saco do zagueiro adversário, que vai segurar um defensor dentro da área, uma opção pela bola, para bola pelo alto. Mas ele entrou com o Cadu e durante o jogo não achei que foi uma decisão de todo errada, não. O Cadu, dá pra gente brincar aqui, uma pena, né? Que é o jogador, é o artilheiro dos gols que não valem, né? Infelizmente. É o 4º gol que o Cadu marca, que é anulado. É claro que é uma infelicidade, não estou criticando aqui a postura da arbitragem, porque foi bem anulado, ele estava realmente impedido no lance. O Klaus é um árbitro que deixa o jogo correr demais, já que eu já entrei no assunto arbitragem, vou só falar rapidinho do Klaus, porque não foi protagonista no jogo, como não tem que ser mesmo, né? Árbitro não tem que ser protagonista de nada num jogo de futebol, o Klaus não foi. A única coisa que me chateia um pouquinho em alguns lances é que o Klaus em alguns momentos confunde deixar o jogo seguir com não marcar faltas claras. Eu gosto do estilo de arbitragem do Klaus, aliás, eu acho que vem sendo uma tendência cada vez maior no futebol brasileiro a gente ter árbitros que deixam o jogo correr um pouco mais. Me irritava muito o padrão de arbitragem brasileira que para o jogo toda hora, qualquer coisinha é falta e cartão demais. O Klaus é um árbitro que deixa o jogo correr, que não distribui cartão por qualquer coisa, que sabe ter o controle do jogo mais na resenha, tem uma postura, tem o respeito dos jogadores também pelo currículo que tem, mas em alguns lances ele deixa de dar faltas que foram faltas claras para os dois lados, tá? Não acho que prejudicou nenhum dos dois lados. E isso incomoda. Mas beleza, a arbitragem não foi protagonista no jogo, como eu disse, e sim os jogadores. E aí a gente analisa esse setor de meio campo, porque, como eu falei, não me surpreendeu nem um pouco, porque o Cruzeiro tem um meio campo muito forte, né? Inclusive fisicamente. É um meio campo que tem, ontem, né? Tinha o Wallace e o Matheus Henrique, mas no segundo tempo entrou o Lucas Romero, que também é um volante de muita pegada, não é alto e forte como é o Wallace, mas é um volante de bastante marcação. E aí tem o Barreal, que é um cara inteligente, bom jogador, inclusive, dá a opção para jogar quando o Cruzeiro tem a bola. Sem a bola é um cara mais na marcação, no combate, na briga por espaço ali no setor do meio campo, caindo um pouco mais para o lado. O próprio Matheus Pereira é um cara que você precisa ter uma atenção mais especial e por isso você precisaria ter 2 jogadores mais de marcação realmente posicionados, como eram Otávio e Fausto Vera, porque o Franco, como eu falei, descolava um pouco mais sem bola, claro, ajudava na recomposição e na marcação também, nessa briga por espaço ali no meio, mas com bola era um pouco mais agressivo, mas fez todo sentido, cara. Se você entra com o Bernard nesse jogo, por exemplo, eu acho que ele ia sofrer bastante na marcação do time do Cruzeiro, né? Pelo menos no primeiro tempo, o time do Cruzeiro inteiro é um time forte, né? Sem dúvida nenhuma, olhando para as escalações, foi aí o clássico mais equilibrado, a gente falava sobre isso no como os caras vêm do clássico com o Samuel Venâncio dos últimos anos, então realmente era um meio campo que marcava muito, e eu acho que a chance de você ter um Bernard muito bem marcado, que pouco ia colaborar ali com bola, pouco ia criar com bola, e ao mesmo tempo ia ajudar menos sem bola, era muito grande. Então eu entendi perfeitamente a escolha do Milito pelos 3 jogadores. Talvez ele pudesse ter pensado aí num Zarate no lugar do Vera ou no lugar do Franco, porque o Zarate com bola,
claramente produz mais do que o Franco, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que se é para você ter um cara como segundo homem, no vídeo que eu falei como um segundo homem, nesse caso o Franco foi até o terceiro, mas eu já falei algumas vezes, se é para você ter um cara no meio campo para ser mais atacante do que defensor, né, pensando só em ataque e defesa, numa análise mais simplista, faz mais sentido você ter o Zarate do que o Franco, porque o Zarate vai entregar mais com bola. Mas nenhum absurdo também a escalação do Franco nessa linha um pouco mais adiantada. O Milito já deixou claro que ele enxerga o Franco realmente como esse meia um pouco mais avançado e não como um cara para brigar por posição ali, por exemplo, como o primeiro volante. E deu certo, cara. O meio-campo do Cruzeiro não jogou. O Cruzeiro teve poucas chances claras no jogo, teve a bola na trave no final da partida e teve três lances, no primeiro tempo. Dois do Barreal, uma jogada que o Atlético perde uma bola no meio e acha um espaço no Barreal, ele chuta cruzado, a bola sai rasteira perto da trave do gol do Everson, e um outro lance que a jogada nasce num lateral cobrado pelo Cruzeiro, e aí é um lance que a gente tem que ter menos boa vontade para analisar a defesa, tem que criticar sim, porque se a bola tá saindo na lateral, sua zaga já tá vendo que a bola tá com o adversário, não tem aquele argumento de, perdemos a bola e aí pegou a zaga desprevenida, né, desatenta, não, a bola já estava com o Cruzeiro e a bola cai no Barreal pela esquerda e aí eu acho que foi mais uma falha do Saravia, achei que ele marcou um pouco a distância, é um jogador interessantíssimo, que entrega qualidades para a defesa do Atlético que nenhum outro jogador entrega, mas eu achei que nesses lances, especialmente ali no 1-1 ali com o Barreal, ele marcou um pouco a distância e criou algumas chances, ou permitiu que algumas chances fossem criadas para o Cruzeiro. Teve um outro lance também que o Cruzeiro recupera uma bola e o Matheus Pereira finaliza de fora da entrada da área. E no finalzinho do jogo, aquela bola na trave, que foi uma bola encaixada pelo Matheus Pereira também, que é muito bom jogador, para o Arthur Gomes, salvo engano, que finaliza, a bola desvia no Saravia, acho que desvia no Saravia, o Everson faz uma baita defesa, e a bola bate na trave. Salvo engano, que eu me lembre, foi a única chance que o Matheus Pereira conseguiu criar de perigo para o time do Cruzeiro. Estava muito bem marcado, encaixotado na marcação do Atlético. O Atlético, marcando bem o Matheus Pereira, praticamente matou 70% do jogo criativo do Cruzeiro. E algumas pessoas vieram com o discurso de o Atlético foi para o Mineirão para empatar o jogo, o Atlético foi para o Mineirão para jogar por uma bola, para só se defender, para levar um ponto. E eu discordo veementemente, porque o que a gente viu foi sim um Atlético que sem a bola marcou muito bem, fechou os espaços. Quem formava a linha de 4 quando o Atlético não tinha a bola era o Arana. Então os três zagueiros, né, o Saravia, o Batalha e o Alonso, mais o Arana. O Atlético faz uma variação muito grande nessa formação da linha de 4. Em alguns momentos é o volante, em alguns jogos, né? É o volante, o Otávio, muitas vezes, quem afunda para formar essa linha de 4. Nesse caso era o Arana, até para os volantes estarem realmente liberados ali para cuidar especificamente do setor de meio campo criativo do Cruzeiro, especialmente Barreal e Matheus Pereira, mas mais Matheus Pereira realmente, que é muito bom jogador. Funcionou, o Cruzeiro não teve jogo pelos lados com frequência, não incomodou, e uma coisa que o Milito falou na coletiva, e ele está coberto de razão, o Cruzeiro não teve a tranquilidade que tem para construir o jogo do Cássio ao ataque. A gente já viu o time do Cruzeiro em alguns momentos da temporada, e o trabalho do Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro, é muito bom, conseguir criar chances de perigo que são jogadas trabalhadas desde o Cássio, o time sair tocando a bola e chegar ao gol adversário com perigo. Isso definitivamente não aconteceu no Clássico. O Atlético sim em bloco alto em alguns momentos. Não, por que eu tô batendo nessa tecla? Porque a postura do Atlético foi oposta à postura de um time que só se fecha e está jogando por uma bola para ganhar o jogo. O Atlético não marcou em bloco baixo, pelo menos não em grande parte do jogo. O Atlético apertou a saída de bola do adversário, pressionou em cima, teve altas no Mineirês, né? Teve várias oportunidades ali de gol, inclusive, e quando tinha a bola, sabia por onde o jogo poderia fluir melhor, que era claramente aproveitando o espaço pelo lado do campo, né, a amplitude do lado oposto de onde estava concentrado ali o bloco defensivo do Cruzeiro. Calma que eu explico. O Cruzeiro tem uma dificuldade de balanço defensivo que para mim é muito clara, que quando o time que joga contra o Cruzeiro tem a bola de um lado do campo, o time é bem treinado, é compactado, joga próximo, mas geralmente o jogador que ataca a amplitude do outro lado, ele tá com muito espaço para jogar. Então, por exemplo, o Atlético está trabalhando pelo lado direito, com Scarpa, que aliás, partidaça do Scarpa,
É impressionante a frieza que ele tem para jogar bola. Ele joga um clássico desse como se estivesse jogando casados e solteiros ali no clube, no domingão com os amigos. Um jogador desse tamanho é importante demais para as competições que a gente tem pela frente. Cara que não sente jogo grande, muito pelo contrário, competitivo demais, briga o jogo inteiro, mesmo não sendo um jogador que tem o vigor físico como principal característica. Bate de fora da área, tem excelente cruzamento. Sou fã demais de Scarpa, demais, muito bom jogador. Então, voltando ao exemplo, quando o Atlético trabalhava a bola pela direita, o Arana tinha uma avenida pelo lado esquerdo. E aí faltou em alguns momentos, na minha opinião, fazer essa bola circular um pouco mais rápido para cair no Arana pelo lado esquerdo. Aconteceu também o contrário, tá? Do Atlético estar trabalhando pela esquerda e o Scarpa ter esse espaço pelo lado direito, mas com menor frequência, mas aconteceu também. Então era o calcanhar de Aquiles do time do Cruzeiro nesse jogo, justamente esse espaço, né, na amplitude do lado contrário, né, do lado oposto à bola. Realmente esse balanço é uma questão ali, é um problema ao meu ver, tá? E nós não estamos aqui para falar do Cruzeiro, mas é um problema no time deles. Faltou um pouco o Atlético gerar essa bola um pouco mais rápido para aproveitar mais esse espaço, mas mesmo tendo faltado essa velocidade em alguns momentos, um passe um pouco mais rápido, um passe de primeira, que é o que o Scarpa faz muito bem. Acho que o Paulinho em alguns momentos falta soltar essa bola um pouco mais rápido, apesar de eu ter achado um ótimo jogo do Paulinho. Mas mesmo tendo essa dificuldade de velocidade de transição ou de construção ofensiva, o Atlético teve algumas oportunidades assim, tá? Teve bola do Scarpa trazendo para dentro e finalizando, teve a bola do Arana invadindo a área e chutando, exigindo boa defesa do Cássio, que aliás foi eleito por vários veículos de imprensa o melhor jogador em campo. Então é mais um argumento que derruba todo mundo que fala que o Atlético foi jogar por uma bola, né? Se um time joga por uma bola, é impossível o goleiro adversário ser o melhor em campo, porque o goleiro é melhor em campo quando ele faz várias defesas, várias interceptações ali, porque não só defesa de finalização, teve uma bola cruzada pelo Scarpa, salvo engano, aí já no segundo tempo, no gol daqui, né, pensando onde eu estava, que o Cássio saiu muito bem, porque era uma bola no segundo pau que certamente levaria muito perigo. Então é um goleiro muito experiente, que de fato fez uma partidaça e ajudou a impedir o gol do Atlético, mas o Atlético criou e criou muito, né? Teve no segundo tempo o Otávio invadindo a área, dando um bonito drible e errando a finalização, e aí tem o erro da finalização que faz parte, mas o jogador chegou e o jogador que é o volante, é o que prova que o Atlético com bola sim avançava, pressionava, marcava em cima, atacava com muita gente. Teve a bola que o Batalha cabeceou e a bola infelizmente bateu no Zarate, que já tinha entrado nesse momento no segundo tempo. No segundo tempo entrou o Bernard também, entrou o Davidson, que é um cara que a gente já viu que vai ser útil na temporada pela característica, um cara que tem um bom pivô, é um cara que incomoda zagueiro, como eu falei, mas assim, não foi protagonista no jogo de ontem. Então, assim, o Atlético conseguiu se defender muito bem, anular o principal potencial do time do Cruzeiro, que é essa força de meio campo e o talento do Matheus Pereira. A bola não chegou com qualidade para os atacantes, o Lautaro Dias e o Caio Jorge não jogaram, o Matheus Pereira não jogou, o meio campo do Cruzeiro não criou, o time deles realmente ficou travado, teve sim algumas ocasiões, mais em falhas do Atlético, como eu falei no caso do Saravia, nos lances do Barreal, do que outra coisa. Mas o Atlético foi dono do jogo, tá? As finalizações 12-6, de acordo com o SofaScore, são prova disso. O Atlético criou muito mais, chegou a fazer o gol, como eu disse, bem anulado, o gol do Cadu no inicinho do jogo, ainda no primeiro tempo. Mas, infelizmente, a gente ficou no 0-0. É um resultado que não é o que o Atlético gostaria, porque entrou em campo sim para vencer o jogo, mas não é um resultado péssimo também, porque você traz um ponto de um jogo que claramente a torcida dos caras estava engasgada e querendo ganhar do Atlético de todo jeito, e é compreensível. O rival deles vem de 5 títulos mineiros consecutivos, o título desse ano, inclusive, de uma forma que dói no torcedor do rival, não tem jeito, vamos falar que não, a gente não liga, mas liga, estavam ganhando o jogo em casa, com a torcida totalmente deles no estádio, e aí toma virada, toma ainda o terceiro gol do Scarpa, a festa que foi do Galo no Mineirão 100% azul naquele dia.
Então, tão engasgados. A gente já passou por fases assim que o rival tá melhor, que o rival dificilmente é batido e realmente fica aquela coisa, precisamos ganhar desses caras de qualquer jeito. A tensão era evidente no jogo e aí por isso eu destaco essa questão psicológica, que é muito legal de observar, porque eu até fiz essa pergunta ao Milito na coletiva. O Atlético, em alguns momentos, sob o comando do Milito, me pareceu isso, me preocupava demais, um time nervoso, um time aflito, um time que não tem equilíbrio psicológico, um time que fazia faltas desnecessárias, que tomava cartões desnecessários, que tinha jogadores expulsos de forma idiota em alguns casos. E isso me preocupava muito pensando em mata-mata, porque pra mim, já falei muitas vezes, esse time do Galo tem mais cara de mata-mata do que de pontos corridos. Só que eu pensava, cara, e aí? E se num jogo de Libertadores, no mata-mata, a gente tiver um jogador expulso por um motivo idiota? E se esses caras continuarem sem equilíbrio emocional para saber a hora de matar a jogada quando é necessário ou a hora de só cercar, de dar um pouco mais de espaço? E graças a Deus, a gente teve esse clássico dias antes do primeiro jogo de mata-mata da Libertadores nessa temporada. Terça-feira estaremos lá, inclusive, na Argentina, em Buenos Aires, para esse São Lourenço Atlético. A gente teve um clássico que já coloca esse cenário de pressão, torcida adversária, por mais que cá entre nós a pressão da torcida tenha sido muito inferior àquela que eu achei que seria. A torcida do Cruzeiro ficou calada realmente em grande parte do jogo, o Daverson tem razão no que ele diz ali, mas não deixa de ser um estádio cheio pela torcida adversária, enfim, todo aquele clima de pressão, era um clima nervoso e o Atlético teve uma postura extremamente equilibrada, não fez falta boba, fez falta quando tinha que fazer, soube colocar a bola no chão, um time que não ficou aflito, a bola não queimou no pé dos nossos jogadores, então isso dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que a Argentina catimba, a gente sabe que tem muito jogo bom de Copa do Brasil que a gente pode pegar dependendo do chaveamento, aliás, a tendência é que daqui para frente só sejam grandes jogos na Copa do Brasil também, então o Milito concordou comigo na resposta e disse que sim, que o Atlético chega para esse mata-mata de Libertadores no momento mais maduro da temporada, e isso me agrada e me agrada muito. Fiz um pequeno corte no vídeo só para dar uma olhada na minha colinha para ver o que eu estava esquecendo de falar das minhas anotações. 3 pontos. Primeiro, Paulinho fora da área. Gosto, funciona, inteligente demais para jogar, para se associar. Eu falei bastante sobre o Paulinho no último Cabeça Fria, que é um jogador que sim, em alguns momentos irrita o torcedor por gols desperdiçados. Não foi o caso do Clássico, mas é um cara inteligentíssimo, que dá opção o tempo inteiro, que não para, que se movimenta muito, que faz o time jogar, que faz o time progredir em campo. Gostei da atuação do Paulinho. Quando entrou o Bernard no lugar dele, inclusive, não houve nenhuma grande mudança tática, porque o Paulinho já jogava realmente como um meio-campista, não como um atacante. O Cadu, eu também não achei ruim o jogo dele, tá? É um cara que se movimenta, por isso que eu falei que antes do jogo eu achava que no final da partida muita gente ia falar por que Cadu e não o Daverson, mas na verdade pelo jogo que fez o Cadu, não foi nenhum absurdo, realmente pela proposta do Atlético que era ter mais peças para se associar, ter esse jogo apoiado e também ter jogadores para puxar a marcação por dentro, até para abrir o espaço pelos lados do campo para Arana e para Scarpa, fez sentido. O Cadu é um jogador que se movimenta muito mais do que o Daverson. Eu até acho que se o Vargas tivesse condição de jogo, ele seria titular pela experiência, também é um jogador que se movimenta muito, mas não tinha. O Cadu não foi mal. E não à toa é um jogador que o Milito dá tantos minutos, ele tem qualidade, é azarado, coitado, com esses gols anulados, mas em algum momento vai deslanchar e vai ser importante na temporada. É claro que com todo mundo à disposição vai jogar muito menos, né? Quando o Hulk voltar e o Vargas voltar, agora já tem o Daverson, a tendência é que o Cadu não tenha tantos minutos assim na sequência da temporada, mas longe de queimar o garoto, falar que é péssimo jogador, como eu já vi alguns falando na internet, não acho. E acho que pode ser sim um jogador importante para o futuro do Galo, beleza? Então falei aqui do Paulinho, Everson, importante demais no jogo, porque o Atlético em alguns momentos tinha que lidar com uma pressão alta do adversário, o adversário jogando em casa, né, no estádio que é do estado de Minas Gerais, é importante que se diga, mas era mandante o Cruzeiro. Então o Cruzeiro tentava fazer essa marcação-pressão e aí sim faz toda a diferença a qualidade que o Everson tem com o pé. Realmente, se não for um dos melhores goleiros do Brasil nesse quesito. Quando foi exigido, né, para fazer uma boa defesa, fez a defesaça no lance do Arthur Gomes no final do jogo, acho que foi a única
grande defesa, a única defesa provavelmente que o Everson teve que fazer no jogo, né? O que prova que realmente o Atlético teve muito mais volume, muito mais perigo ofensivo do que o Cruzeiro. O Cássio fez algumas, mas o Everson fez a parte dele debaixo da trave e com o pé realmente dá uma tranquilidade na construção do time desde atrás, que é diferenciada, e por isso que eu vinha falando aqui já em vários vídeos que eu não achava absolutamente nenhum problema na opção do Milito, não via nenhum problema na opção do Milito de voltar com o Everson para o gol, mesmo a gente sabendo que o Matheus Mendes segurou muito bem a onda na ausência do Everson e é muito bom goleiro também, enfim, tem potencial de evolução, apesar de já estar num nível muito legal, mas para mim é super compreensível o retorno do Everson, até pela experiência, vem aí jogo de Libertadores e esse jogo com os pés realmente faz diferença nesse tipo de jogo. Teve uma bola do Scarpa para o Paulinho também, que eu esqueci de mencionar no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 ali, uma bola longa que o Scarpa acha um passe pelo alto para o Paulinho, que o Paulinho tenta encobrir o Cássio, a bola estava indo na direção do gol, mas salvo engano o William, um defensor do Cruzeiro, acho que foi o William, consegue tirar antes da bola entrar, ou de um companheiro do Paulinho que tinha ali no lance um outro jogador do Galo completar para o gol. Então foi um primeiro tempo realmente muito positivo do Atlético, de muito domínio, de um time que criou muito mais, que anulou os pontos fortes do adversário, mas jogou, né? Muita gente olha para o time que tem 3 volantes e 3 zagueiros em tese, né? 3 zagueiros bem em tese, porque sim, é uma saída de 3, só que a gente viu o Saravia na área em alguns momentos, inclusive com bola rolando, né? O próprio Batalha quase fez gol, então assim, o Milito tem o propósito e tem a ideia de atacar com muita gente e defender com muita gente. O time dele não tem essa de zagueiro que só marca, de atacante que só ataca. Mas quando você olha para a escalação e vê um monte de volante, e vê o Batalha na zaga, enfim, vários detalhes ali que a galera que analisa o futebol de uma forma mais rasa gosta de se concentrar, dá essa impressão que foi um time defensivo. Só que futebol é um jogo de defesa e de ataque. Caso você consiga defender com 10 jogadores e atacar com 10, você vai provavelmente ser o melhor time do mundo. Defender com eficiência, com 10 caras atrás da linha da bola em toda jogada do adversário, e quando você estiver agredindo, atacando, você ter os 10 também propondo, dando opção para jogar pisando na área, maravilhoso. Só que isso é impossível, isso é utopia. Então o objetivo do futebol é você conseguir da melhor forma possível atacar levando perigo ao adversário, criando alternativas, tendo mais opções, de preferência levando mais gente até a área adversária, e quando você vai se defender, você ter também seu time bem postado. É justamente esse equilíbrio que a gente já cobrou aqui nesse canal várias vezes, nesse quadro inclusive. E foi o que o Atlético fez. Ah, mas o Atlético estava todo atrás da linha da bola quando não tinha bola. Que bom! Que bom, significa que o time estava bem postado. Quantas vezes vocês, né, a parcela que pega no pé do Milito, não reclamaram aí que o time tomava transição toda hora, que deixava muito espaço, que era um Deus nos acuda quando o adversário tinha a bola. Ontem não foi. O Atlético estava bem posicionado quando não tinha a bola. E ainda assim criou perigos para fazer o gol. Ou os gols. Então, assim, o Atlético conseguiu um rendimento legal, um aproveitamento legal nos dois lados da história, no lado defensivo e no lado ofensivo, defensivo e ofensivo, que é justamente o que a gente cobra, né? Quando o time está ofensivo demais, criando 20 chances, perdendo gol, mas está muito exposto atrás, a gente vem aqui, como eu já vi muitas vezes, e fala, cara, não tá legal, o time tá muito pra frente, cria chance demais, mas tá uma peneira lá atrás e por isso tá tomando tanto gol. E quando o time tá defensivo demais, como foi o time do Filipão tantas vezes, eu não tinha o canal do Frossar ainda, mas vários jogos do Atlético na época do Filipão, isso me incomodava muito, a gente também tem que criticar. Cara, o Atlético tá jogando como um time pequeno, só se defendendo. Não foi o caso no Clássico. Não se deixem levar por análise rasa e por olhar a escalação e pensar só em qual que é a posição de origem do cara. Né? Teve alguém no Twitter lá que eu tava vendo a mensagem falando assim, pô, o Atlético tinha 4 volantes, colocando o Batalha como volante, o Batalha era zagueiro, claramente zagueiro, 2 laterais, 3 zagueiros, então assim, ele considerou ao mesmo tempo o Saravia lateral, para falar que ele e o Arana eram laterais, sendo que o Saravia era zagueiro, né? E que também estava na conta dele de zagueiro, e o Arana era ala, pisando na área, agredindo, levando chances reais de perigo ao gol adversário várias vezes no jogo. Então assim, tentem fazer esse esforcinho de analisar o jogo pelo que ele acontece dentro do campo e não pela posição que na sua cabeça aquele jogador é.
né? Até hoje tem gente falando que o Batalha na zaga é improviso. Não é mais. O Batalha é zagueiro com o Milito. O Saravia é zagueiro pela direita. Se aventura, é doidão, tem uma força física absurda, usa essa força que tem, mas é zagueiro, é esse homem pela direita nessa linha de três de saída. Então, assim, vamos tentar observar o jogo com um pouquinho mais de profundidade e entender que sim, o Milito tem muita variação. É outra coisa engraçada que existe na internet. Tem dois tipos de argumento ou de crítica que eu vejo com alguma frequência ao trabalho do Milito. Primeiro, inventa demais. Professor Pardal, tem a galera desse discurso aí. Ah, entrou com 3 volantes no clássico, o Cadu titular. Professor Pardal, tá inventando. Era fazer o básico. Era Bernard, era Daverson. E tem o argumento de que ele só tem um modelo de jogo. Vocês entendem que nós estamos falando de duas coisas opostas? Se ele só tem um modelo de jogo, se ele joga sempre da mesma maneira, ele não inventa nunca. Ele está preso, abraçado com a mesma convicção. E se ele inventa toda hora, ele muda toda hora. Então, assim, eu não concordo com nenhuma das duas percepções, tá? Para mim, ele não é professor Pardal. Para mim, ele é um treinador que claramente monta o time dele de acordo com o adversário. O adversário tinha um meio-campo muito forte, povoado, ele simplesmente equilibrou o meio-campo e não deixou o time menos ofensivo por isso. O time criou muitas alternativas, foram 12 finalizações, o Cássio foi o melhor em campo. E defensivamente não sofreu. Uma pena que a gente não achou um gol para sair vitorioso, que não seria um placar injusto, absolutamente, a vitória do Atlético no Mineirão mesmo. Então, assim, não acho o professor Pardal e tá mais do que provado, mais uma vez, que não é um treinador de um esquema só. Mudou o time muito de novo. Né? 3 volantes, dessa vez sem o Hulk, com 2 atacantes de bastante mobilidade, sendo que um deles era meia em grande parte do tempo, como foi o Paulinho, vindo lá no meio de campo para criar o jogo, para dar opção, para construir. Então, assim, vamos valorizar o trabalho, né, de quem tá, de fato, mostrando serviço, porque o Milito é muito bom treinador e, infelizmente, o placar do jogo não traduziu esse bom jogo, taticamente, que o Atlético fez no Mineirão. No segundo tempo, o Atlético voltou totalmente dono do jogo. Eu até anotei na minha colinha ali que aos 7 do segundo tempo, praticamente só o Atlético tinha tocado na bola. O Cruzeiro não jogava no início do segundo tempo. O Atlético criava algumas alternativas. Teve uma jogada bonita, trabalhada, de pé em pé, que foi cruzada na área. O Paulinho cabeceia, mas cabeceia fraco nas mãos do Cássio. Não dá para tratar aqui como uma jogada de grande perigo, mas muito em função da finalização, porque a jogada foi muito bem trabalhada. Teve essa bola que eu falei que o Scarpa cruzou no segundo pau e o Cássio sai muito bem. Ele é muito alto, tem uma envergadura impressionante e consegue tirar, evitando a finalização ou até uma escorada de cabeça. Teve a bola escorada de cabeça, né, que o Batalha finaliza e a bola pega no Zarate, infelizmente. Então o Atlético criou, teve a jogada do Otávio que invadiu a área e aí chutou com o pé ruim e isolou. Então, assim, eu até acho que foi um volume ofensivo menor do que foi no primeiro tempo, mas o Atlético criou sim algumas chances para fazer gol também no segundo tempo. O Cruzeiro teve a chance muito boa, é bem verdade, na reta final com o Arthur Gomes, mas o Atlético foi novamente melhor em campo nesses 45 minutos finais, mais acréscimos. Então, infelizmente a vitória não veio, o resultado, como eu disse, não é dos piores, a confiança eu acho que está em alta e a maturidade do time está num nível muito legal às vésperas de um jogo tão importante como esse São Lourenço e Galo na Libertadores lá na Argentina. O Milito falou na coletiva, eu sei muito bem o que espera a gente lá, eu conheço muito bem esse estádio, esse clube, já joguei lá como atleta, já joguei como treinador, então assim, não esperem facilidade. Frossar, mas o São Lourenço tá uma draga na Argentina, não ganha de ninguém. Gente, jogo de Libertadores é outra coisa, os caras sabem fazer o climinha deles lá, vocês sabem muito bem como é que é, então é muita seriedade, pé no chão, vamos para lá para jogar com tranquilidade também, com essa leveza que o Milito também falou na coletiva. Maturidade é importante, mas sem ela te enrijecer. Você não pode ser focado demais a ponto de ficar travado. Você tem que ser focado no que você tem que fazer, mas sendo liberdade criativa para jogar, para criar, para improvisar, porque o Atlético tem muito mais qualidade, obviamente, no papel do que grande parte dos adversários sul-americanos que vai ou pode enfrentar, como é o caso do São Lourenço. Então, assim, é um time que sabe o que faz com a bola, sem a bola, e é um time, nesse momento, mais maduro, inclusive, para marcar. A gente vem de jogos aí sem tomar gol, finalmente, com uma postura bem interessante, mas com a bola tem que, de fato, ter essa liberdade para criar, porque temos qualidade para isso, para chegar lá e ganhar dos caras e trazer um bom resultado já para BH, para resolver no jogo da volta na Arena.
Esse foi um cabeça fria diferente, nem foi tão curto como eu achei que seria. Acabou que eu falei bastante aqui, mas foi um cabeça fria mais solto, com menos cortes, né? Saí falando aqui aquilo que veio na minha cabeça, até porque o jogo tá mais vivo na minha memória, porque como eu contei no início do vídeo, tô gravando ainda na madrugada, agora já 3h23 da manhã. Mas é isso, assim, eu acho que deu pra gente trazer alguns elementos interessantes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e me acompanhem aí nos próximos dias nessa cobertura na Argentina, que a gente consiga buscar também um bom resultado por lá na Libertadores. Mais uma vez o pedido, deixa o like, se inscreva no canal de cortes também, a descrição tem aí o link bonitinho para você e a gente se vê aí nos próximos conteúdos aqui do canal do Frossar, demorou? Tamo junto, fechado com o Milito 100%, temos um excelente treinador trabalhando no Atlético, o time é muito bom, o time está em evolução, está em crescimento, está numa fase bem legal de maturidade sem bola e eu estou muito confiante que tem boa coisa resguardada e guardada pra gente para a sequência da temporada. Tamo junto, saudações, um abraço, até o próximo vídeo.